Com 20 e poucos anos, ele queria fazer uma casinha diferente para ele morar. Mas ele não tinha recurso financeiro nenhum. O único recurso financeiro que ele tinha, ele achou nos caquinhos. Quando acabei a obra da casinha, aí veio um pensamento para eu enfeitar essa casinha. Enfeitar de que maneira? Pensei, a gente não tinha dinheiro para comprar certas coisas. Então, imaginei de apanhar aqueles caquinhos de louça no lixo, apanhar caco de vidro, fazer aquelas florzinhas de vidro para pregar na parede da casa para enfeitar. Quando eu cheguei lá, eu fiquei completamente hipnotizada, né? Tanto pela casa, pela beleza e originalidade da casa, quanto com o seu Gabriel, né? Pela simplicidade e inteligência dele, as duas coisas juntas, sabe? Fiquei maravilhada e ouvindo o seu Gabriel falar durante horas. Carinhoso, atencioso, dava muita atenção às pessoas, né? Então era uma pessoa que sempre alegre, aquela alegria. Então as pessoas gostavam de conversar com ele. Toda vez que eu vou lá, eu me emociono. Sempre, sempre, sempre. Existe lá uma energia, sabe? Uma energia que muita gente percebe. É uma coisa difícil da gente definir o que é, mas o sentimento que as pessoas têm quando vão lá e que eu tenho é como aquela casa ela tem uma energia própria, é viva, entendeu? Mesmo sem a presença física do seu Gabriel. Ele está presente, está presente, está presente. As pessoas chegam aqui e sentem algo diferente aqui. O senhor gosta muito de chegar aqui. Quando chega aqui, uns sentem alegria de não querer mais sair. Só apanhar os cacos, resto das grandes obras da cidade. Lixo. O que mudou em mim, na verdade, foi o grande lance de seu Gabriel, né? Foi do lixo, ele criar aquela coisa tão bonita, aquela casa tão linda, aqueles enfeites incríveis, essa capacidade que ele teve de transformar, sabe? Mas ele, quando começou em 1923, era uma coisa absurdamente nova, tanto que todo mundo achava que ele era maluco. E na época que eu conheci seu Gabriel, em 78, também não havia ainda essa coisa de reciclar, transformar, sabe? Então, ainda era espantoso. Né? Então, essa capacidade de tirar da matéria mais vil, mais suja, mais imprestável e criar beleza, isso é maravilhoso. Reciclar o lixo em função do que ele tem de precioso, estético, ele pega os pequenos caquinhos, né, das coisas e traz então para casa essa vivência de aproveitamento do lixo dentro da pobreza, do nada, né, da simplicidade. Isso é de uma beleza mística. O que a gente poria fora, na verdade, o que a gente põe fora, na verdade, serve para o outro. E o que para nós, que, sobretudo numa sociedade do desperdício, como é a nossa, das desigualdades sociais, e como, ao mesmo tempo, cada pessoa no seu nível consegue viver e inventar a sua vida. O que equivale uma lâmpada queimada? Nada. A lâmpada queimada nas casas grandes apanha e bota fora. Não tem mais luz? Eu vou lá no lixo, apanho a lâmpada ou por outra.
As criancinhas me trazem para eu fazer abajur feito de lâmpada queimada. Tem esses ilustres aqui, pendurados aqui em cima, isso tudo ele tratava disso com maior carinho, limpava isso tudo, essas lâmpadas velhas, isso aí ninguém podia tocar nisso. Entrei para a igreja batista e lá tinha um menino bem sabido. Eu disse, ô menino, eu vou comprar um livro para você me ensinar alguma coisa na leitura. Comprei uma cartilha de criança, estudei, não acabei a cartilha, aprendi a assinar meu nome. O diário dele, Gabriel fez isso, dia tal, ano tal, né? Há uma necessidade dele de registrar, inclusive ele aprende a ler e escrever muito em função dessa necessidade, que é uma atividade na qual ele situa lado a lado com todas as experiências de totalidade, profundiza, arquetípicas, ele situa o ego, a limitação, o nome, a data, o tempo e a hora. No dia 27 de julho estou com a minha perna muito doída de ferida. Pedi a Deus que me curasse para que eu ficasse bom. Na verdade, os cadernos do seu Gabriel eram secretos, pelo menos para mim e para qualquer outro pesquisador que esteve lá. Ele nunca comentou nada. Tem depoimento dele dizendo que em Cabo Frio tem muito palacete, palácio, casas bem organizadas, é a força da engenharia, a força da riqueza. Mas aqui eu gosto que as pessoas vejam a força da pobreza. Ele dizia para mim, é caco, mas é coisa de muita importância. Nunca casou, viveu sozinho aqui nesta casa, mas com muita alegria, muita alegria. Ele achava que se ajeitasse a família, ele não ia fazer a casa diferente que ele tinha intenção de fazer. Solitário ele era no sentido geográfico, físico, ele morava sozinho, sempre morou sozinho na casa da Flor. Inclusive o impulso dele para criar a casa foi o de morar sozinho para poder desenvolver os trabalhinhos de que ele gostava. Ele com 92 para 93 anos, ele ainda colocava alguns caquinhos, estava muito lúcido, ainda colocava caquinhos ainda que caía, ele ia lá, colocava, a gente ficava olhando para ele. Ele chegava lá, ele tirava um caquinho, a gente vendo ele tirar aquele caquinho, afastava, daqui um pouco ele ia lá, colocava o caquinho no mesmo lugar. A gente dizia assim, ué, ele tirou aquele caquinho dali, está colocando no mesmo lugar, mas por quê? Porque a visão dele, a gente chamava ele de louco, mas a visão dele era uma visão que a gente não podia nem imaginar, era a arte. O mundo dele que ele viajava era a arte. E o da gente, a gente não tinha a mínima noção disso. Então, o Gabriel, que era um artista, na verdade, nunca imaginou que fosse, nunca teve essa pretensão, porque o que ele estava fazendo era uma tarefa de outra natureza, não era fazer arte, estou aqui para mostrar o meu talento, não. Ele queria fazer uma casa linda, como eu estava dizendo agora, no fundo ele queria fazer o Palácio de Versalhes, estava vendo? Só que ele não podia fazer, então ele fazia como que tinha no lixo, mas você vê que ele quer fazer um lustre, ele quer fazer um lustre que fosse igual ao lustre dos 15, quer dizer, está entendendo? Mas ele faz o quê? Com lâmpadas queimadas, e fica bonito, é uma outra beleza, a beleza do lixo. Sou governado para fazer essas coisas por pensamento e sonho. Aqui eu fiz tudo com as minhas mãos e ninguém me ensinou. É coisa espiritual. O espírito é que manda. Ele, inclusive, ele dizia, tem um trecho da entrevista que ele dizia, aí tem um mistério na minha vida que eu mesmo não posso compreender. Um carpinteiro precisa aprender a fazer, né?
e citava alguns exemplos. Mas eu não tive mestre, eu não tive escola. Aprendi no ar, aprendi no vento. Isso é lindo na poesia. O trabalho do Gabriel é exatamente essa espontaneidade e praticamente é uma invenção de uma casa que não segue os moldes usuais, de uma pessoa que não é um arquiteto, uma pessoa que não planejou nada e que fez aquilo em função de uma voz que disse que ele tinha que construir aquela casa. Quer dizer, então há todo um fator imponderável que influi sobre aquilo, mas que só tem as consequências que teve, só deu o resultado que deu por causa da personalidade dele, que era de um criador, de um artista criador, um homem extraordinariamente sensível, inventivo, que por sua própria formação de homem do povo, quer dizer, que não tinha cultura artística, ele não tinha também preconceito com relação aos materiais de que eles se valiam. Ele dizia que ele fazia isso, ele fazia para ele. Essa obra que ele estava fazendo era dele, a inspiração dele. Então ele não queria saber se alguém achasse bom ou achasse mal. Não. Aquilo ele queria fazer o sonho que ele tinha. Isso aqui, segundo ele, tinha sonho. Ele fazia através de sonho. Aquela casa é o corpo dele, é o segundo corpo, a segunda pele, sabe? Né? É o coração dele. É uma casa muito, a gente percebe muita afetividade nessa casa, né? Pelas coisas que ele escrevia nas paredes, né? Tem um lugar lá que parece até um túmulo, sabe? Que ele escreveu Lembrança de Gabriel dos Santos. Nasceu em 13 de maio de 1892. E a casa começa, então, a adquirir as características de um templo. Só que um templo muito simples, e como ele dizia, eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Aí ele se inspira. Como é que eu vou fazer a casa? E ele diz, do nada. Do nada. Fantástico. Do nada. Uma antítese, né? Fazer algo do nada. Que ele não terminou nunca e nem possivelmente aquilo não teria fim. Enquanto ele vivesse, ele iria continuar fazendo aquela casa. Essa Casa da Flor, ela é realmente uma das obras mais fascinantes que o artista brasileiro produziu. Faz uma coisa extraordinária, mesmo porque é uma casa, quer dizer, que não é um quadro, não é uma escultura. Não, ele construiu uma casa como obra de arte. Transformou caco em flores. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar.